Em uma cidade abraçada pela Lagoa dos Patos, onde a história e a gastronomia se entrelaçam em um balé de sabores, surge um tesouro doce que transcende o tempo. Esta é a história dos doces de Pelotas, um deleite que se desdobra como um poema de açúcar e frutas, celebrando séculos de tradição, paixão culinária e o sustento de diversas famílias. O que o Gilberto Freire faz é que nós somos uma cidade que produz muito doce, estando longe do Nordeste açucareiro. Tá? É por isso que, é claro, isso no século XIX. Então, o que propiciou isso? É ser uma cidade colonizada por portugueses e ter muito dinheiro. Estar economicamente em destaque, a cidade no estado, ter facilidade de estar na beira de um porto, porque o açúcar chegava com muita facilidade, tá? Junto com outros produtos que davam luxo e a riqueza para a cidade, chegava açúcar em quantidade suficiente. Como se copiava muito, como tinha dinheiro, se copiava muito o que se fazia na corte, então Pelotas começa a ter esse movimento e essa sociabilidade. Então, o bem servir, o bem comer, nada mais agradável para uma visita do que tu servir um doce ao final da refeição. Hein? No alvorecer do século XIX, Pelotas recebia novos habitantes com um legado doce nas mãos. Vindos de terras lusitanas e açorianas, eles trouxeram consigo segredos ancestrais que se misturariam mais tarde a heranças de outras culturas. Os doces de Pelotas, em grande parte, têm suas raízes na tradição de confeitaria portuguesa trazida pelos primeiros colonizadores. A presença de ingredientes como ovos, açúcar e amêndoas, assim como a técnica de produção de doces em calda, são traços marcantes dessa influência. Assim, os doces vêm para cá, vêm junto com os portugueses, porque português ele come muito doce, e como eles eram os donos das colônias que produziam açúcar, eles tiveram condições muito maiores de desenvolver uma doçaria do que outros lugares da Europa. Então, esses doces eles vão vir para o Brasil junto com os portugueses. Quando esses portugueses chegam ao Brasil, a princípio eles vão importando da metrópole, trazem doces de lá e depois eles vão conforme eles vão ficando aqui, eles vão adaptando esses doces às frutas que a gente tinha. Então, exatamente. Já a minha avó trabalhava com doce. Minha avó já era daquelas pessoas que faziam doces antigos, né? A minha bisavó também trabalhava, minha bisavó foi escrava, então tinha essa coisa de fazer doces também, né? Culturas distintas se encontram no extremo sul brasileiro e se tornam parte fundamental da riqueza gastronômica local. A cultura africana contribuiu com técnicas de preparação, como o uso de frutas tropicais e o emprego de especiarias, que enriqueceram os sabores dos doces. A influência francesa, por sua vez, é notada na sofisticação das receitas e na apresentação dos doces. Muitos dos doces pelotenses têm uma estética elegante e são apreciados como verdadeiras obras de arte culinária. Então, Pelotas, que tem uma colonização muito tardia em relação ao resto do Brasil, uma colonização portuguesa, né, muito tardia em relação ao Brasil, esses doces já vão vir doces que são produzidos em outras regiões do Brasil. Né? Então, a gente tem essa chegada dos portugueses e a colonização e eles vão adaptando a região àquilo que eles precisam. Né? Então, vão trazer as suas receitas de lá e receitas outras que já estavam adaptadas no resto do Brasil, que depois vão sendo influenciados tanto pelos negros, que são quem realmente faz o doce, né? E por outros migrantes como os franceses, italianos, alemães, que vão chegando, cada um desses vai influenciando um pouco nessa produção de doces.
Nas cozinhas das famílias pelotenses, segredos são sussurrados de pai para filho, vó para neta. Os doces são mais do que apenas sobremesas, são obras de arte em conserva, preservando o sabor e a história dessa cidade encantadora. Costuma-se dizer que nós temos duas tradições, uma de doces finos e outra de doce colonial. Eu tenho uma certa divergência porque, na verdade, a gente tem doces finos e doces de frutas, tá? Porque os portugueses também faziam doces de frutas. As compotas, eles também faziam, né? A gente vai ver nos levantamentos que lá em Portugal já se fazia compotas e aproveitava-se as frutas, porque fazer o doce é uma questão de aproveitamento da fruta para que ela dure para além do período de safra. O processo envolve cozinhar frutas em uma calda de açúcar até que fiquem macias e permeadas pelo xarope, o que ajuda a preservar a fruta por longos períodos. A técnica do doce em conserva é uma tradição artesanal em Pelotas e é realizada com grande cuidado, resultando em doces que têm sabor intenso e textura agradável. É importante escolher frutas maduras e de qualidade para obter o melhor resultado. Além disso, a adição de especiarias como canela e cravo é comum para dar mais aroma e sabor aos doces. Essa técnica permite que as frutas mantenham seu sabor natural enquanto absorvem a doçura da calda, criando um equilíbrio de sabores que é uma característica chave da confeitaria local. Sabe, a gente aprendeu, vem vindo fazendo, por exemplo, as nossas cocadas, é só coco e açúcar, a nossa rapadura de amendoim não tem farinha. Quer dizer, as nossas receitas são receitas mais antigas, passas de pêssego, tradicionais, mais tradicionais, que a gente não pode se perder dessa parte tradicional. Né? Sim, que importante. Não apenas frutas, mas também tradições da culinária portuguesa foram abraçadas em Pelotas. Pastéis de Santa Clara e pastéis de nata são joias delicadas que fundem o velho mundo com o novo, levando-nos em uma viagem de sabores irresistíveis. Os pastéis de Santa Clara são feitos com massa folhada e recheados com doce de ovos e amêndoas, lembrando os doces conventuais portugueses. Já o pastel de nata é uma pequena torta de massa folhada recheada com um creme de gemas de ovos, leite, açúcar e baunilha. O pastel de nata é tradicionalmente polvilhado com canela e açúcar de confeiteiro antes de ser assado, o que cria uma casca crocante e um recheio cremoso. Eles não têm diferença nenhuma. Essas receitas, claro, entre Portugal e aqui, algumas foram adaptadas, tá? Mas entre o quindim, que é um doce brasileiro, né, que tem toda a influência africana no quindim. O quindim tanto faz o que eu comer lá na Bahia ou comer em Pelotas, é o mesmo quindim, tá? Sabes quem é que diz? Aquela pegada diferente. Não, quem fala são as próprias pessoas, né? As pessoas é que dizem, né? Que doce igual de Pelotas não existe. As pessoas de fora que nos convenceram, né? Sim. As pessoas de fora, não tem doce igual, né? E hoje tem muita facilidade, porque pegas o celular, tem quantidade de receitas e tal, né? Mas também tem muito mais coisas que hoje usam para o doce, que faz uma modificação também, né? Isso aí. Em Pelotas, os doces são mais do que um sabor. São um elo com o passado, um tributo à herança e uma celebração da criatividade humana. Nesta cidade de encantos e sabores, a doçura está em cada esquina, pronta para ser descoberta por todos aqueles que se aventuram por suas ruas.